Olá! A caderneta de poupança perdeu 42 bilhões e 600 milhões de reais no primeiro semestre de 2016, que foi o pior período dos últimos 21 anos. Em junho, houve mais saques do que depósitos, uma diferença de 3 bilhões e 700 milhões de reais em relação ao mês anterior. E os motivos, segundo os economistas, são o rendimento, que tem ficado abaixo da inflação, a crise econômica e também o desemprego. Veja agora os destaques dessa edição. Rotarianos comemoram Jubileu de Prata no Parlamento Paulista e governador distrital toma posse. A Assembleia Legislativa discute situação de torcida organizada nos estádios. O Jornal da Assembleia está no ar. Em ato solene aqui no Parlamento Paulista, rotarianos participaram da posse do novo governador distrital. O clube também comemorou o Jubileu de Prata. Rotary, que é uma associação de clubes no mundo inteiro, mantém as mesmas características aqui no Brasil, sendo uma associação sem fins lucrativos e com diversos programas sociais. São Paulo e mais o Vale do Ribeira formam uma importante área que tem líderes de negócios e profissionais comemorando o Jubileu de Prata. O Distrito 4.610 completa 25 anos no Rotary Internacional. São 53 clubes que juntos realizam trabalhos sociais e também na área de saúde e sustentabilidade. A nova governança distrital tomou posse e seu mandato vai até 2017, com o compromisso de manter o empreendedorismo e o desenvolvimento de projetos já conhecidos e que são bem-sucedidos. O Rotary Internacional ele tem como objetivo principal a paz e a compreensão mundial entre os povos, os serviços humanitários, trabalhos que fazemos nas comunidades. O nosso trabalho como governador é auxiliar, motivar e dar todo o apoio que os clubes necessitam para que eles se desenvolvam em cada comunidade. Então nós temos um plano estratégico que dá esse suporte a cada clube que tem as suas metas. Ter uma entidade que mantém o relacionamento social, profissional e o serviço comunitário em São Paulo faz cada vez mais que se tenha caminhos para as ampliações das iniciativas populares. Hoje é um duplo momento e um duplo momento de uma entidade, de um clube de serviço que merece todas as homenagens. E a Casa do Povo de São Paulo, a Assembleia Legislativa, abre suas portas para recepcionar e homenagear ao Rotary Clube Internacional, ao Rotary Clube aqui da Distrital Sudoeste e Sul, pelo seu Jubileu de Prata e pela sua história, pela sua trajetória, tanto nas campanhas de alfabetização, nas campanhas de vacina da poliomielite, também nos projetos ambientais e nas ações com a sociedade. O Rotary Club tem um papel fundamental. Ele, inclusive, tem como lema servir sem ter que, na verdade, aparecer. Porque o Rotary Club é dar de si sem se preocupar com aquilo que se faz. Já passam de 52 mil associados no Brasil, que estão distribuídos em aproximadamente 2.300 clubes. A Fundação Dorina Novil para Cegos oferece cursos gratuitos para deficientes visuais de todas as idades. O objetivo é dar condições econômicas, condições sociais, econômicas e educacionais para a inclusão social. Nós vamos conversar agora com a repórter Priscila Silvério. Ela está lá na Fundação, ao vivo, e conta pra gente como funciona esses serviços especializados. Priscila. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. A Fundação Dorina Novil completou no mês de março 70 anos e é referência no atendimento à pessoa com deficiência visual. Nós vamos falar agora com a Maria das Graças Martins Oliveira, que é gerente administrativa aqui da Fundação. Me fala um pouquinho como funciona, me fala do atendimento. A Fundação ela atende hoje pessoas com deficiência visual, sem restrição de idade, de 0 a 100 anos, e procura ter o cuidado de trabalhar essa pessoa para que ela tenha autonomia, né, e que, de fato, ela exerça o seu papel de cidadão no mercado. Ela trabalha com reabilitação, atendimento e apoio à família, o processo de educação, tendo cuidado de trabalhar também não só a questão da inserção da criança na escola, mas preparar o educador, a escola e o mercado em si para que ele possa ter, de fato, vida plena, encontrar disponibilidade para atuar nesse mercado. O atendimento é feito para quais idades?
Não há restrição de idade, né? A pessoa, ela entra em contato com a fundação, é feito uma primeira avaliação com um corpo técnico, né? De psicólogos, de pedagogos, orientadores, e aí ela é inserida no programa para reabilitação, para educação, e aí de acordo com a sua necessidade. Então, de 0 a 100 anos. Como funciona, então, o atendimento para os pequenininhos, né? É o estímulo? É um estímulo. É feito todo um cuidado para conhecer de fato essa criança, preparar esta família, estimular essa criança para os desafios que ela vai encontrar. Então, desde a mobilidade, da orientação e da educação, a Fundação se preocupa e cuida desse processo, da criança e da família. O atendimento ele é realizado por profissionais, mas também conta com um grupo de voluntários. Sim, o apoio de voluntários ele é muito importante. Quando Dorina começou a idealizar a Fundação, ela contou com um apoio integral de amigas voluntárias. Então, hoje a Fundação ela tem cerca de 360 voluntários atuantes, são das mais diversas áreas, e esse apoio é importante para que a Fundação continue aí a repercutir a sua atividade e atender cada vez mais essas pessoas. Ok, muito obrigada. Bom, Mauro, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para quem quer se tornar um voluntário. Dá para ser voluntário aqui na Fundação Dorina Novil e eles precisam. São mais de 23 mil atendimentos por ano. Então, imagina que é necessário todos darem as mãos e se tornarem voluntários e ajudar quem precisa. Priscila, vamos ajudar a quem precisa. Obrigado pelas informações. E agora a previsão do tempo para sexta-feira. Aqui em São Paulo, na capital, dia de sol com nevoeiro ao amanhecer e presença de nuvens no decorrer da tarde. A máxima não sobe muito, chega aos 20 graus. Em Campinas, tempo com sol entre nuvens. A máxima deve chegar aos 23 graus. Em São José dos Campos, o sol aparece e as nuvens aumentam durante a tarde. A máxima prevista é de 23 graus. Em Sorocaba, dia de sol com nevoeiro pela manhã e aumento de nuvens no decorrer da tarde. A temperatura alcança os 21 graus. Ribeirão Preto, os termômetros por lá deverão marcar até 27 graus com nevoeiro ao amanhecer e nuvens à tarde. Você vai ver a seguir, a Assembleia Legislativa discute a situação das torcidas organizadas em São Paulo. A gente volta já já. Briga entre torcedores do São Paulo e confronto com policiais militares. Após a derrota do tricolor paulista por 2-0 para o Atlético Nacional da Colômbia pela Copa Libertadores, no Morumbi, na zona sul aqui da capital, deixou 15 PMs feridos na noite de ontem. A Assembleia Legislativa debateu o tema torcida única nos estádios. A iniciativa foi do deputado Luiz Fernando Teixeira, do PT, e contou com a presença do presidente da Casa, deputado Fernando Capês, do PSDB. Representantes de clubes e de entidades representativas de futebol e torcedores debateram a torcida única nos estádios. A ideia é a gente debater essa temática tão importante e que nós possamos continuar fazendo o futebol, que é a paixão nacional, né? Mas, sobretudo, que nós possamos proteger os torcedores, proteger a população, sem, com isso, acabar com a receita dos clubes, como é o caso desta medida de torcida única. Até o fim deste ano, todos os clássicos no estado de São Paulo envolvendo os times do Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos devem ser disputados somente com uma torcida, a do time mandante. A medida solicitada pelo Ministério Público Estadual à Federação Paulista de Futebol, em entendimento com a Secretaria de Segurança Pública, foi anunciada no início de abril deste ano. Desde então, 2 clássicos na capital paulista tiveram torcida única. O promotor de justiça, autor da proposta, Paulo Castilho, falou dos resultados. Isso foi uma decisão estudada por pessoas especialistas na área de segurança pública. Não se trata de nenhum achismo ou de algumas pessoas como são palpiteiros aí. Na verdade, são com base em fatos que demonstram a necessidade dessas medidas. Os resultados foram positivos. Nós tivemos uma queda dos confrontos, nós tivemos um aumento de público, nós tivemos uma diminuição da utilização do efetivo policial, representando uma economia para o Estado. Deputados do PP, PRB, PT, PMDB, PSDB e PPS dividiram a tribuna para falar contra e a favor da torcida única e propor soluções.
O Dr. Paulo Castilho tem feito um grande trabalho, merece o nosso respeito, merece o nosso apoio, porque a grande preocupação hoje é que você tenha paz no estádio de futebol, não tenha violência. Você possa levar seu filho, seu neto, sua esposa, sua namorada, seu pai, sua mãe, sabendo que você vai assistir simplesmente o jogo de futebol e não correr risco de sair agredido ou até sem vida do estádio de futebol. Uma discussão muito importante que a Assembleia Legislativa está fazendo. Eu sou a favor daquela família que vá e tenha tranquilidade no estádio. Aí você vai falar só com torcida única? Eu não sei, poderia ser melhor, mas eu sou a favor das torcidas juntas. E a polícia que investigue esses maus elementos e tire do estádio, que proíbam eles de chegar. E quanto ao acesso, que a polícia reclama, que a segurança é na chegada, na saída do metrô, policiamento ostensivo. Então eu acho que nós temos que ver esse lado, vamos cobrar das autoridades e a tranquilidade daquele que vai com a família poder assistir o jogo e não ser perturbado por nenhuma torcida, nem uniformizada, ou torcida que vão lá vândalos para bagunçar. Acho que é uma tranquilidade. Nesse momento nós estamos tratando só o efeito, nós precisamos de ações para poder tratar a causa do problema, e a causa do problema ela é muito complexa, desde social até da violência urbana propriamente dita. A CBF, Confederação Brasileira de Futebol e a Federação Paulista de Futebol se posicionaram. Resultados positivos aconteceram com a torcida única, mas a gente tem que caminhar para um processo de trazer de volta os torcedores. A gente precisa, em conjunto com a sociedade, com os órgãos públicos, com os órgãos de segurança, os clubes de futebol, as federações, nós temos que nos organizar para trazer de volta o torcedor. 2 torcidas no estádio, a festa no estádio, isso sempre foi importante para o futebol. Essa é a visão da Federação Paulista. Hoje, infelizmente, a gente observou que a violência não está mais dentro dos estádios. A violência migrou para fora dos estádios. É um novo patamar de violência, é uma coisa que a eletrônica, infelizmente, ajuda essas pessoas a marcarem brigas, como nós tivemos aqui em São Paulo, que resultou nessa proibição das torcidas organizadas. Eu acho que nós temos mecanismos, somos capazes e temos que buscar essa solução para melhorar a segurança na cidade como um todo e nos estádios. No dia do evento, o projeto de lei do deputado Campos Machado, do PTB, foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. A proposição libera os torcedores para acompanharem os jogos de seus times e segue agora para a Comissão de Segurança Pública. Para resolver a questão da violência é investir em educação nas próximas gerações para que as próximas gerações sejam menos violentas. E aí sim vai poder ser como antigamente, as 2 torcidas, as famílias, todos no estádio para torcer e não para brigar. O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Fernando Capês, do PSDB, lembrou que a Lei 15.868 de 2015, que aguarda ser regulamentada pelo Executivo e que obriga a numeração dos ingressos para serem vinculados a assentos específicos nos estádios, faz parte das iniciativas do Parlamento para a melhoria da segurança dos torcedores. A Assembleia pode contribuir estimulando essa discussão e fazer com que o projeto que ela aprovou, que determina que todos os lugares do estádio sejam numerados, que as pessoas sejam obrigadas a sentar no seu lugar e a venda dos ingressos corresponda a esse número e multe quem sentar no lugar do outro, começa a ser aplicada e regulamentada e cobrada das autoridades. Que a escolta feita pela Polícia Militar seja sempre uma escolta eficiente, para que não haja briga nem na ida nem na volta, e que a polícia, principalmente a civil, que faz o monitoramento das redes sociais, tem estrutura adequada para acompanhar a atuação dessas torcidas. A Fundação Dorina Novil para Cegos está com vagas abertas para voluntários. Vamos conversar novamente com a repórter Priscila Silvério, ao vivo, que tem mais informações. Priscila. Mauro, qualquer pessoa pode se tornar um voluntário. Por exemplo, esse equipamento aqui é de audiodescrição. Quando vem uma pessoa que tem necessidade visual, ela já clica aqui e consegue entender um pouco desse espaço em que nós estamos, que é o centro de memória. Então, a voz gravada aqui foi de um voluntário. A gente vai falar novamente, então, com a Maria das Graças Martins Oliveira, que é a gerente administrativa. Quais são as outras funções que a pessoa pode se tornar voluntário aqui? A Fundação tem hoje mais de 50 possibilidades de atuação, né? Eu tenho vagas hoje abertas na área de captação de recursos, digitação de nota fiscal paulista, uma atividade ligada à área de outlet da Fundação Dorina, eventos, fotografia. Então, independente das vagas abertas, sempre surgem oportunidades.
A pessoa precisa estar aqui na instituição, na fundação, ou não? Ela pode também ser voluntária de casa ou só nos eventos, por exemplo? Sim, sim. Não necessariamente a atividade ela tem que ser presencial. Existem atividades que ela pode fazer domiciliar, né? Ou seja, à distância. Então, atividades de eventos são eventuais, mas claro que toda a disponibilidade e contribuição ela é válida para a fundação. Uma das atividades que são feitas, que é o maior índice de voluntários, é a digitação de notas fiscais paulistas. Não necessariamente ela tem que estar aqui para digitar. Ela pode fazer isso de casa. E é muito importante. Para ser um voluntário, precisa passar por algum treinamento antes? Como funciona? Não, não é necessário. Na verdade, existe um processo de divulgação e de acolhimento desta pessoa. Inclusive, vai acontecer a próxima palestra agora, dia 19, onde a pessoa vai vir, vai conhecer um pouco mais da Fundação Dorina, conhecer as áreas, identificar aí a possibilidade de colocar o seu talento em prol dessas atividades. Depois do processo de apresentação e tendo interesse, aí sim, ele escolhe uma área para poder começar a voluntariar e aí ele tem todo um preparo, um acompanhamento e treinamento para essa atividade. Por quê? Ele precisa entender também o portador que tem deficiência visual? Na verdade, ele precisa conhecer um pouco do universo da pessoa com deficiência visual, né? Entender quais são as facilidades, as habilidades e até as limitações. E isso a Fundação vai ter o cuidado de poder capacitá-lo e orientá-lo para que ele possa contribuir muito mais com a atividade voluntária. Ok, muito obrigada. Então, só para lembrar, a próxima palestra para você se tornar um voluntário é no dia 19 de julho, a partir das 14 horas. O telefone, você precisa fazer uma inscrição, pelo menos dar o seu nome aqui. O telefone é 5087-0987. Novamente, 5087-0987. E a Fundação Dorina Novil fica aqui na Rua Doutor Diogo de Faria, 558, na Vila Clementino, bem próxima à estação de metrô Santa Cruz. Mauro. Muito bem, obrigado pelas informações. Priscila Silvério, agradecimento também a Maria das Graças, que é a gerente administrativa aí da Fundação Dorina Novil para Cegos. Vamos falar agora um pouco mais sobre a previsão do tempo para sexta-feira em outras cidades do interior e também do litoral do estado. Em Santos, o dia começa com nevoeiro, mas o sol aparece entre nuvens no decorrer da tarde. A máxima por lá chega aos 20 graus. Em São José do Rio Preto, dia de sol entre nuvens, máxima prevista de 23 graus. Em Mogi das Cruzes, o dia é um pouco mais frio, tempo nublado, e à tarde o sol aparece com aumento de nuvens. A temperatura deve chegar aos 19 graus. Em Piracicaba, névoa pela manhã e sol entre nuvens no decorrer do dia. Os termômetros devem alcançar os 24 graus. Veja em instantes, 9 de julho, dia em que se comemora a Revolução de 1932. Data importante para os paulistas. A gente volta já já. (9 de julho, dia em que se comemora a Revolução de 1932, é considerado pelos paulistas a data cívica mais importante do Estado. No programa Assembleia Repórter de amanhã, você vai conhecer fatos e personagens que fizeram parte deste momento histórico do país. O programa vai ao ar nesta sexta-feira, a partir das 8 horas da noite. Ao completar 84 anos da Revolução Constitucionalista de 1932, o maior movimento cívico da história dos paulistas, qual seria o legado do confronto que custou a vida de pelo menos 900 pessoas, segundo números controvertidos daquela guerra civil? No programa Por Dentro da Política Especial de 9 de julho, o historiador Rodrigo Gutenberg, da Sociedade Veteranos de 32 MMDC, e o sociólogo Paulo Silvino Ribeiro, da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, falaram sobre os avanços democráticos e sobre a identidade paulista, aglutinada após o levante de armas contra o golpe imposto por Getúlio Vargas. Olha, infelizmente, a garotada de hoje não sabe muito bem o que foi a Revolução de 32. Ela muitas vezes mora numa rua que tem o nome de um combatente e sequer sabe quem foi, né? Então, infelizmente, a gente tem esse déficit cultural, digamos assim, por grande parte da população, não só o jovem, como também os mais velhos, né? E o legado que deixa, que eles deveriam saber, ou que podemos aproveitar a oportunidade para informar, é que se não fosse a Revolução de 32, meus amigos, o que seria da Constituição, do seu direito ao voto, do seu voto secreto, do voto feminino, o que seria aí do seu direito à cultura, por exemplo,
né? Um direito básico que também é pouco falado, mas que veio com os ideais de 32. Penso que a importância está no que diz respeito ao desejo em participar politicamente da história do Estado e do país. Agora, evidentemente, quer dizer, é preciso entender de que modo havia um senso crítico nos jovens de 32 e os nossos jovens de hoje. Os nossos jovens de hoje, até porque têm muito mais acesso à informação, têm condições, evidentemente, de participar mais criticamente, eu acho que essa palavra, criticamente, do processo político estadual e brasileiro. Portanto, quer dizer, é um excelente exemplo de como a população, direto ou indiretamente, participou. Mas, evidentemente, quer dizer, é preciso entender que há uma diferença daquele contexto com o nosso atual. Propostas para melhorar a carreira do Guarda Civil foi o tema do debate que aconteceu no auditório Teotônio Vilela. O debate sobre os guardas municipais do estado foi promovido pelo deputado Chico Sardelli, do Partido Verde, e tinha um objetivo principal na pauta: definir o projeto de lei complementar sobre a aposentadoria dos guardas civis. O motivo é que, ao longo dos anos, os guardas municipais vêm sofrendo desgastes por falta de políticas públicas no setor. Segundo o deputado Chico Sardelli, coordenador da Frente Parlamentar em Defesa dos Guardas Municipais, criar este projeto garante a segurança jurídica aos patrulheiros e gestores, além de somar forças com a Polícia Civil e Militar. Agora veja a previsão do tempo para sexta-feira em mais cidades do interior do estado. Em Franca, tempo com sol entre nuvens, máxima de 22 graus. Em Bauru, tempo bom. O sol aparece e muitas nuvens à tarde. A temperatura máxima chega aos 22 graus. Em Limeira, tempo com sol entre nuvens, máxima de 25 graus. E em Marília, nevoeiro pela manhã com a presença do sol durante o dia e aumento de nuvens ao entardecer. A máxima por lá, 21 graus. O Jornal da Assembleia termina aqui. Você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP no portal al.sp.gov.br. A gente volta ao meio-dia amanhã. Até lá. Briga entre torcedores do São Paulo e confronto com policiais militares. Após a derrota do tricolor paulista por 2-0 para o Atlético Nacional da Colômbia pela Copa Libertadores, no Morumbi, na zona sul aqui da capital, deixou 15 PMs feridos na noite de ontem. A Assembleia Legislativa debateu o tema torcida única nos estádios. A iniciativa foi do deputado Luiz Fernando Teixeira, do PT, e contou com a presença do presidente da Casa, deputado Fernando Capês, do PSDB. Representantes de clubes e de entidades representativas de futebol e torcedores debateram a torcida única nos estádios. A ideia é a gente debater essa temática tão importante e que nós possamos continuar fazendo o futebol, que é a paixão nacional, né? Mas, sobretudo, que nós possamos proteger os torcedores, proteger a população, sem, com isso, acabar com a receita dos clubes, como é o caso desta medida de torcida única. Até o fim deste ano, todos os clássicos no estado de São Paulo, envolvendo os times do Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos, devem ser disputados somente com uma torcida, a do time mandante. A medida solicitada pelo Ministério Público Estadual à Federação Paulista de Futebol, em entendimento com a Secretaria de Segurança Pública, foi anunciada no início de abril deste ano. Desde então, 2 clássicos na capital paulista tiveram torcida única. O promotor de justiça, autor da proposta, Paulo Castilho, falou dos resultados. Isso foi uma decisão estudada por pessoas especialistas na área de segurança pública. Não se trata de nenhum achismo ou de algumas pessoas como são palpiteiros aí. Na verdade, são com base em fatos que demonstram a necessidade dessas medidas. Os resultados foram positivos. Nós tivemos uma queda dos confrontos, nós tivemos um aumento de público, nós tivemos uma diminuição da utilização do efetivo policial, representando uma economia para o Estado. Deputados do PP, PRB, PT, PMDB, PSDB e PPS dividiram a tribuna para falar contra e a favor da torcida única e propor soluções.
O Dr. Paulo Castilho tem feito um grande trabalho, merece o nosso respeito, merece o nosso apoio, porque a grande preocupação hoje é que você tenha paz no estádio de futebol, não tenha violência. Você possa levar seu filho, seu neto, sua esposa, sua namorada, seu pai, sua mãe, sabendo que você vai assistir simplesmente o jogo de futebol e não correr risco de sair agredido ou até sem vida do estádio de futebol. Uma discussão muito importante que a Assembleia Legislativa está fazendo. Eu sou a favor daquela família que vá e tenha tranquilidade no estádio. Aí você vai falar só com torcida única? Eu não sei, poderia ser melhor, mas eu sou a favor das torcidas juntas. E a polícia que investigue esses maus elementos e tire do estádio, que proíbam eles de chegar. E quanto ao acesso, que a polícia reclama, que a segurança é na chegada, na saída do metrô, policiamento ostensivo. Então eu acho que nós temos que ver esse lado, vamos cobrar das autoridades e a tranquilidade daquele que vai com a família poder assistir o jogo e não ser perturbado por nenhuma torcida, nem uniformizada, ou torcida que vão lá vândalos para bagunçar. Acho que é uma tranquilidade. Nesse momento nós estamos tratando só o efeito. Nós precisamos de ações para poder tratar a causa do problema. E a causa do problema ela é muito complexa, desde social até da violência urbana propriamente dita. A CBF, Confederação Brasileira de Futebol e a Federação Paulista de Futebol se posicionaram. Resultados positivos aconteceram com a torcida única, mas a gente tem que caminhar para um processo de trazer de volta os torcedores. A gente precisa, em conjunto com a sociedade, com os órgãos públicos, com os órgãos de segurança, os clubes de futebol, as federações, nós temos que nos organizar para trazer de volta o torcedor. 2 torcidas no estádio, a festa no estádio, isso sempre foi importante para o futebol. Essa é a visão da Federação Paulista. Hoje, infelizmente, a gente observou que a violência não está mais dentro dos estádios. A violência migrou para fora dos estádios. É um novo patamar de violência, é uma coisa que a eletrônica, infelizmente, ajuda essas pessoas a marcarem brigas, como nós tivemos aqui em São Paulo, que resultou nessa proibição das torcidas organizadas. Eu acho que nós temos mecanismos, somos capazes e temos que buscar essa solução para melhorar a segurança na cidade como um todo e nos estádios. No dia do evento, o projeto de lei do deputado Campos Machado, do PTB, foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. A proposição libera os torcedores para acompanharem os jogos de seus times e segue agora para a Comissão de Segurança Pública. Para resolver a questão da violência é investir em educação nas próximas gerações para que as próximas gerações sejam menos violentas. E aí sim vai poder ser como antigamente, as 2 torcidas, as famílias, todos no estádio para torcer e não para brigar. O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Fernando Capês, do PSDB, lembrou que a Lei 15.868 de 2015, que aguarda ser regulamentada pelo Executivo e que obriga a numeração dos ingressos para serem vinculados a assentos específicos nos estádios, faz parte das iniciativas do Parlamento para a melhoria da segurança dos torcedores. A Assembleia pode contribuir estimulando essa discussão e fazer com que o projeto que ela aprovou, que determina que todos os lugares do estádio sejam numerados, que as pessoas sejam obrigadas a sentar no seu lugar e a venda dos ingressos corresponda a esse número e multe quem sentar no lugar do outro, começa a ser aplicada e regulamentada e cobrada das autoridades. Que a escolta feita pela Polícia Militar seja sempre uma escolta eficiente, para que não haja briga nem na ida nem na volta, e que a polícia, principalmente a civil, que faz o monitoramento das redes sociais, tenha estrutura adequada para acompanhar a atuação dessas torcidas. A Fundação Dorina Novil para Cegos está com vagas abertas para voluntários. Vamos conversar novamente com a repórter Priscila Silvério, ao vivo, que tem mais informações. Priscila. Mauro, qualquer pessoa pode se tornar um voluntário. Por exemplo, esse equipamento aqui é de audiodescrição. Quando vem uma pessoa uma pessoa que tem necessidade visual, ela já clica aqui e consegue entender um pouco desse espaço em que nós estamos, que é o centro de memória. Então, a voz gravada aqui foi de um voluntário. A gente vai falar novamente, então, com a Maria das Graças Martins Oliveira, que é a gerente administrativa. Quais são as outras funções que a pessoa pode se tornar voluntário aqui? A Fundação tem hoje mais de 50 possibilidades de atuação, né? Eu tenho vagas hoje abertas na área de captação de recursos, digitação de nota fiscal paulista, uma atividade ligada à área de outlet da Fundação Dorina, eventos, fotografia. Então, independente das vagas abertas, sempre surgem oportunidades.
A pessoa precisa estar aqui na instituição, na fundação, ou não? Ela pode também ser voluntária de casa ou só nos eventos, por exemplo? Sim, sim. Não necessariamente a atividade ela tem que ser presencial. Existem atividades que ela pode fazer domiciliar, né? Ou seja, à distância. Então, atividades de eventos são eventuais, mas claro que toda a disponibilidade e contribuição ela é válida para a fundação. Uma das atividades que são feitas, que é o maior índice de voluntários, é a digitação de notas fiscais paulistas. Não necessariamente ela tem que estar aqui para digitar, ela pode fazer isso de casa. E é muito importante. Para ser um voluntário, precisa passar por algum treinamento antes? Como funciona? Não, não é necessário. Na verdade, existe um processo de divulgação e de acolhimento desta pessoa. Inclusive, vai acontecer a próxima palestra agora, dia 19, onde a pessoa vai vir, vai conhecer um pouco mais da Fundação Dorina, conhecer as áreas, identificar aí a possibilidade de colocar o seu talento em prol dessas atividades. Depois do processo de apresentação e tendo interesse, aí sim, ele escolhe uma área para poder começar a voluntariar e aí ele tem todo um preparo, um acompanhamento e treinamento para essa atividade. Por quê? Ele precisa entender também, o portador que tem deficiência visual? Na verdade, ele precisa conhecer um pouco do universo da pessoa com deficiência visual, né? Entender quais são as facilidades, as habilidades e até as limitações. E isso a Fundação vai ter o cuidado de poder capacitá-lo e orientá-lo para que ele possa contribuir muito mais com a atividade voluntária. Ok, muito obrigada. Então, só para lembrar, a próxima palestra para você se tornar um voluntário é no dia 19 de julho, a partir das 14 horas. O telefone, você precisa fazer uma inscrição, pelo menos dar o seu nome aqui. O telefone é 5087-0987. Novamente, 5087-0987. E a Fundação Dorina Novil fica aqui na Rua Doutor Diogo de Faria, 558, na Vila Clementino, bem próxima à estação de metrô Santa Cruz. Mauro. Muito bem, obrigado pelas informações. Priscila Silvério, agradecimento também a Maria das Graças, que é a gerente administrativa aí da Fundação Dorina Novil para Cegos. Vamos falar agora um pouco mais sobre a previsão do tempo para sexta-feira em outras cidades do interior e também do litoral do estado. Em Santos, o dia começa com nevoeiro, mas o sol aparece entre nuvens no decorrer da tarde. A máxima por lá chega aos 20 graus. Em São José do Rio Preto, dia de sol entre nuvens, máxima prevista de 23 graus. Em Mogi das Cruzes, o dia é um pouco mais frio, tempo nublado, e à tarde o sol aparece com aumento de nuvens. A temperatura deve chegar aos 19 graus. Em Piracicaba, névoa pela manhã e sol entre nuvens no decorrer do dia. Os termômetros devem alcançar os 24 graus. Veja em instantes, 9 de julho, dia em que se comemora a Revolução de 1932. Data importante para os paulistas. A gente volta já já. (9 de julho, dia em que se comemora a Revolução de 1932, é considerado pelos paulistas a data cívica mais importante do estado. No programa Assembleia Repórter de amanhã, você vai conhecer fatos e personagens que fizeram parte deste momento histórico do país. O programa vai ao ar nesta sexta-feira, a partir das 8 horas da noite. Ao completar 84 anos da Revolução Constitucionalista de 1932, o maior movimento cívico da história dos paulistas, qual seria o legado do confronto que custou a vida de pelo menos 900 pessoas, segundo números controvertidos daquela guerra civil? No programa Por Dentro da Política Especial de 9 de julho, o historiador Rodrigo Gutenberg, da Sociedade Veteranos de 32, MMDC, e o sociólogo Paulo Silvino Ribeiro, da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, falaram sobre os avanços democráticos e sobre a identidade paulista, aglutinada após o levante de armas contra o golpe imposto por Getúlio Vargas. Olha, infelizmente, a garotada de hoje não sabe muito bem o que foi a Revolução de 32. Ela muitas vezes mora numa rua que tem o nome de um combatente e sequer sabe quem foi, né? Então, infelizmente, a gente tem esse déficit cultural, digamos assim, por grande parte da população, não só o jovem, como também os mais velhos, né? E o legado que deixa, que eles deveriam saber, ou que podemos aproveitar a oportunidade para informar, é que se não fosse a Revolução de 32, meus amigos, o que seria da Constituição, do seu direito ao voto, do seu voto secreto, do voto feminino, o que seria aí do seu direito à cultura, por exemplo,
né? Um direito básico que também é pouco falado, mas que veio com os ideais de 32. Penso que a importância está no que diz respeito ao desejo em participar politicamente da história do Estado e do país. Agora, evidentemente, é preciso entender de que modo havia um senso crítico nos jovens de 32 e os nossos jovens de hoje. Os nossos jovens de hoje, até porque têm muito mais acesso à informação, têm condições, evidentemente, de participar mais criticamente, eu acho que essa palavra, criticamente, do processo político estadual e brasileiro. Portanto, é um excelente exemplo de como a população, direto ou indiretamente, participou. Mas, evidentemente, é preciso entender que há uma diferença daquele contexto com o nosso atual. Propostas para melhorar a carreira do Guarda Civil foi o tema do debate que aconteceu no auditório Teotônio Vilela. O debate sobre os guardas municipais do estado foi promovido pelo deputado Chico Sardelli, do Partido Verde, e tinha um objetivo principal na pauta: definir o projeto de lei complementar sobre a aposentadoria dos guardas civis. O motivo é que, ao longo dos anos, os guardas municipais vêm sofrendo desgastes por falta de políticas públicas no setor. Segundo o deputado Chico Sardelli, coordenador da Frente Parlamentar em Defesa dos Guardas Municipais, criar este projeto garante a segurança jurídica aos patrulheiros e gestores, além de somar forças com a Polícia Civil e Militar. Agora veja a previsão do tempo para sexta-feira em mais cidades do interior do estado. Em Franca, tempo com sol entre nuvens, máxima de 22 graus. Em Bauru, tempo bom. O sol aparece e muitas nuvens à tarde. A temperatura máxima chega aos 22 graus. Em Limeira, tempo com sol entre nuvens, máxima de 25 graus. E em Marília, nevoeiro pela manhã com a presença do sol durante o dia e aumento de nuvens ao entardecer. A máxima por lá, 21 graus. O Jornal da Assembleia termina aqui. Você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP no portal al.sp.gov.br. A gente volta ao meio-dia amanhã. Até lá.